Dona Rosângela Mello, por Olá! favor, solicite para Aí que você eu entrar. estou Olá, Maurício, junto. Vida Energy chegando. Muito feliz de estar aqui com vocês e recebendo hoje a nossa querida, maravilhosa, divina Rosângela Mello, nossa parceira de muitos projetos e agora mais um projeto. Então, só aguardando a Rosângela entrar para a gente poder começar o nosso papo muito feliz. Oi, Rô, tudo bem, Oi, Rô? meu amor, deixa eu me arrumar aqui, né? Isso, Para a gente poder ficar bem a gente tem posicionada, porque a gente tem duas ferramentas aqui. E aí seria interessante o povo que está entrando começar a dar esses feedbacks aí para gente se arrumar. A gente tem um delay entre o Zoom e o Instagram. Então, às vezes, a gente fica com um pouco de eco. Você está com um pouquinho de eco, Rô. É bom ver aí se você consegue diminuir um pouquinho mais o som do celular e ficar só com o Zoom. Veja aí o que é que você consegue para a gente poder entrar nesse tema muito maravilhoso. Acho que eu vi um leão. E você? Você já viu um leão? Você ficou com essa impressão de que você viu um leão na sua vida? Nós que estamos na idade adulta, já saímos da adolescência e da fase infantil, com certeza já vimos um leão por aí. Ou achamos que vimos o leão. E quando a gente vê o leão, ou a gente pensa que viu o leão, o que, que a gente pensa? O que passa pela nossa cabeça? Errou. Conta aí um pouquinho pra gente pela sua vasta experiência no assunto. Cara, é incrível. Bom, primeiro de tudo, gostaria aí de falar boa noite para todo mundo. Rosângela Mello, assim como a Beth anunciou. Esse tema do leão nessa época é muito incrível, porque hoje, por exemplo, foi uma das coisas que muito tomou meu tempo hoje inteiro a respeito de dúvidas em vários sentidos, e eu vou falar um pouco disso mais na frente. Eu sou contadora por formação e durante 30 anos de vida corporativa tive à frente aí várias empresas multinacionais, né, na área financeira, à frente da área financeira. A última foi uma gigante de energia que a gente tem hoje no país. E à frente de projetos, à frente de muitos desafios. E também estive no mercado financeiro durante 12 anos, né, no mercado de capitais, onde até na Bolsa de Valores eu estive também. Então, assim, esse tema financeiro, ele é um tema que já me acompanha bastante tempo. Eu sempre soube o que eu queria, o que eu escolhi lá antes de começar, até mesmo na faculdade. Essa questão é uma questão muito fala. A Fabi está informando que está com eco. Veja se você consegue. Bom, deixa eu ver. Então. Tira o do computador e deixa o do celular. Vamos experimentar para ver? Peraí, vamos ver como é que tá. Eu tirei do computador. Vamos experimentando. Uma hora a gente acerta. E aí, como é que tá para vocês? Como é que tá agora aí, Fabi? Dá um ok. Gente, vai dando feedback. Ó, tirei o do Zoom e agora eu tá acho só... que melhorou, mas tá baixo. Então vamos aumentar. A gente aqui, ó, o grande lance é que a gente faz tudo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Eu sempre digo isso. Melhorou? Isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Nós melhorou? Estamos aqui para isso, para fazer ao vivo mesmo. Melhorou? Aprender a usar essas ferramentas todas maravilhosas. E eu não sei se a Rô sabe, mas de formação eu também sou contadora.
E trabalhei a vida inteira no setor público, né, na área de contabilidade, planejamento, informações gerenciais. Oh, então... coisa boa! E eu, enquanto você estava no setor público, eu estava criando as minhas mágicas financeiras no setor privado. Isso! Mas fale aí mais um pouquinho. E aí, bom, eu estive, né, na área financeira aí durante quase 13 anos de uma empresa do setor elétrico. Antes disso, eu estive eu estive aí, enfim, à frente de alguns projetos importantes. Eu estive na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro, a convite para criar a Agência de Fomento do Rio de Janeiro, depois que o Banerj faliu. Então, eu estive na equipe. Se hoje a Invest Rio existe, eu estive na equipe para fazer a composição dela. Enfim, estive aí nessa jornada financeira. E isso sempre me chamou muito a atenção, porque as pessoas, não é que elas não façam as coisas erradas porque elas querem. Na verdade, a gente nunca teve uma educação financeira. Né? As pessoas que não se especializaram em áreas que envolvessem a matemática, a administração, a gestão, elas simplesmente não têm o acesso, apesar de ter muito fácil, muito disponível hoje na internet. Mas assim, se as pessoas não forem buscar, não tiverem um caminho, elas não encontram essas informações de forma fácil, sabe? Que elas consigam entender. São muitos termos técnicos. Teve uma moça hoje que me perguntou: ô moça, o banco me pediu um tal de decore. A senhora sabe o que é isso? A senhora é contadora. A senhora sabe? Encontrei a senhora na internet. E aí eu fui, né, explicar para ela o que era. E eu vou trazer esse assunto mais na frente, porque, Beth, a Fabi está pedindo para colocar o Zoom para gravar. Oh, sabe o que é isso? E aí, eu tô mal acostumada, a Fabi que bota para gravar toda vez. Fabi, vai dando os insights aí que a Beth vai. Isso, obrigada, meu amor. Que bom que você está então, aí podendo dar esse suporte pra gente. Para deixar gravadinho aqui, porque a gente começou e não estava gravando aqui na ferramenta que vai ficar disponível o áudio, além desse ao vivo aqui. Meu nome é Rosângela Mello e a convite do BD Energy Institute, estou aqui para falar um pouco do que é o leão, né? Eu acho que eu vi um leão. E aí, todo início de ano, a gente tem esse assunto muito em voga, né? Muito recorrente, porque as pessoas querem resolver logo uma série de providências de virada de ano. Então, como eu estava falando aí no ao vivo, meu Zoom não está entrando. Fabi! Então, como, olha, o que pode aí, né? Como pode ser mais fácil a nossa vida, a nossa transmissão aqui, tudo fluir com total facilidade para que as pessoas venham e possam participar aí desse assunto que, olha, interessa a todo mundo, viu, gente? E aí, enfim, Rosângela Mello, 30 anos de vida financeira, fiz lá em 2017 a minha transição de carreira. E com essa história da pandemia, após ter, enfim, passado por várias empresas multinacionais, mercados de capitais, eu vi que as pessoas tinham muitas dúvidas e eu tinha o conhecimento a respeito de todas essas coisas que as pessoas buscavam. E eu comecei, né, a princípio, a dar algumas dicas inicialmente, e depois a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção que hoje eu costumo dizer o seguinte, quando algumas pessoas me ligam, eu falei assim, olha, não venha me pedir de graça aquilo que hoje eu tenho para vender. Afinal de contas, você tem uma experiência muito vasta, né? O tempo que você investiu, as formações que você fez, né?
todo esse empenho que você teve para ser a profissional que você tem hoje, se você não valorizar o seu trabalho, se você não valorizar aquilo que você faz, se você não valorizar o seu investimento, né, quem é que vai valorizar? Né? Eu acho que todos nós temos esse papel de nos auto-reconhecermos. E ao fazermos isso, né, é percebermos que tudo que a gente investe tem um custo. Né? Tudo isso é energia, não é só um gasto financeiro. Né? É um gasto de tempo, de investimento de energia que a gente coloca naquilo para a gente se tornar uma especialista como você é. Isso. Então você tem mais é que se valorizar mesmo, amiga. E mais do que isso até, Beth, eu acho que é uma questão de você honrar todo o tempo, toda a dedicação, tantas noites, às vezes, estudando alguns assuntos que eram mais complexos, você levar, você dar voz a tudo isso e fazer isso chegar nas pessoas ali na outra ponta, de uma forma fácil, porque eu percebo que, e não tenho julgamento com relação a isso, tá? Cada um faz do seu jeito e eu tenho o meu jeito de fazer. Eu procuro sempre facilitar a vida das pessoas que me procuram. Por quê? Se ela está me procurando, ou por quê? Ela não está a fim de fazer, ela sabe, mas ela não está a fim de fazer, ela está com um tempo destinado para outras tarefas, que ela, naquele momento, ela percebe serem mais importantes. Ou então ela não tem mesmo conhecimento e precisa da ajuda de um especialista, né? No caso, em contabilidade, para fazer essas atividades. E aí, quando eu estive à frente lá dessa equipe formada para criar essa Invest Rio, que é a agência de fomento do Estado do Rio de Janeiro, eu acabei participando de um grupo muito grande de estudos sobre a parte tributária. E isso também me levou a fazer um MBA na FGV a respeito dessa questão de auditoria fiscal e tributária. E aí o imposto, né, o tão temido imposto, ele ficou muito mais simples de perceber que por mais que eu tivesse a vivência na contabilidade, das empresas com essa questão tributária, tinham muitas coisas ainda que eu falei, uau, mas isso daqui, a lei, como é que é isso? Então, a partir daí eu comecei a estudar mais, né, investir mais tempo, e acabou, né, crescendo aí essa afeição, essa paixão pelos impostos. E aí, maravilha, você conhece os dois lados, né? Exato. Você conhece o lado lá do tributador, do Estado, né? E conhece o lado daquele que, né, presta contas ao leão. E aí, no meio da pandemia, no ano passado, eu percebi que as minhas atividades até então, eu tinha feito uma transição de carreira, de uma vida financeira, de uma carreira executiva financeira dentro das maiores empresas que a gente tem aí hoje, ainda são gigantes, né? São multinacionais gigantes. Eu percebi que mesmo tendo feito essa transição e ter começado, né, ter percebido que eu gostava muito da questão das terapias energéticas e tudo, isso ficou, né, meio que quietinho ali, adormecido, porque o presencial foi comprometido com tudo isso que a gente tem vivido até hoje, e as coisas começaram a acontecer. Então, no meio da pandemia, eu não só fazia um trabalho de coach, e aí virou coach financeiro, como também eu comecei a olhar para essas questões de contabilidade. As pessoas começaram a me procurar para saber o que eu faço, e agora? Eu tenho essa empresa, não está funcionando, como é que pode funcionar? E aí eu comecei a fazer uma reengenharia financeira e tributária na vida dessas pessoas. Chegou mais um ano, né? E com esse ano, as pessoas começam, né? São as expectativas, né? Como é que eu vou fazer para acertar? Olha, cadê o programa do imposto de renda? Ai, como é que vai fazer? Enfim, as pessoas começaram a ter várias dúvidas. E eu falei, quer saber?
Eu vou brincar também um pouco com essa história, vou resgatar todo esse meu conhecimento que eu tinha deixado um pouco na gaveta, né? Apesar de estar vendo uma coisa ou outra, mas eu tinha destinado a minha atenção para as terapias. E eu falei, eu vou começar a me divertir de novo com isso, porque sempre foi tão leve para mim cuidar de tudo isso. Por quê, né? Como seria se eu pudesse dar uma voz e fazer com que isso alcançasse mais pessoas? E comecei. E aí, com essa história toda aí que a gente ainda está vivendo, eu falei, poxa, mas aí tem um ateliê da consciência, eu não quero misturar os assuntos. E abri um perfil pessoal, rosângela.melo, inicialmente .mei. E aí eu olhava para aquilo e falei assim, nossa, mas está muito limitado, parece que eu só sei falar de MEI. Não, eu sei muito mais do que isso. E aí troquei o MEI por ponto financais, né? Por conta de finanças. E olha, isso tem trazido tanta gente que está me encontrando. E assim, tem gente que já fazia parte do perfil do ateliê e tem gente nova que está me encontrando, está me vendo não sei onde, está pedindo, sabe? Está seguindo e está curtindo as coisas que eu tenho feito. E aí veio, né, no meio dessa criação, desse perfil para atender essa questão financeira, veio o convite de vocês para participar aí desse projeto incrível que vocês criaram, né? O Be The Energy é uma criação do ano passado, começou com um foco, né, uma jornada, e a coisa se expandiu tanto que aqui estamos nós em mais uma live, porque eu já fiz parte de lives anteriores sobre outros assuntos, e estamos aqui em mais uma criação incrível que eu tenho certeza que vai decolar, porque vai trazer a luz, sabe? A lanterna para muita gente. Sabe E o que aí, é que eu vejo, Rô? fala. Eu vejo assim que com a experiência que você tem, né? Você é muita contribuição, mas você ainda pode ser muito mais. Sim. Então, nesse momento, a gente está se disponibilizando, né? A abrir essa possibilidade para aquelas pessoas que estão dispostas a receber de nós e de você, né? Criando mais, ampliando mais e tirando esse medo, né? Que medo é um implante distrator, mas que a gente não se dá conta, né? Não tem uma pessoa no Brasil, né, que não precise prestar conta ao nosso imposto de renda. Assim como tem em outros países, como tem em Portugal também, né? Porque vocês sabem, eu moro lá. Lá também a gente presta contas ao imposto de renda e presta no mesmo período aqui do Brasil, né? Mas, assim, quanta contribuição você pode ser, principalmente para aquelas pessoas que não entendem nada de finanças, né? E que não entendem nada de olhar e de prestar conta, de dizer assim, recebi, tenho que pagar tanto, e como é que eu recebo de volta, sabe? E às vezes a pessoa quer fazer coisas que são, digamos assim, ilegais ou que não são tão lícitas por falta de conhecimento. Né? Então, ter um especialista que possa orientar no sentido de fazer as coisas corretamente faz toda a diferença no resultado. Faz sim. E essa questão, né, de olhar para as finanças, eu tenho sempre uma responsabilidade muito grande, não de simplesmente fazer o trabalho que aquela pessoa está me confiando naquele momento. Quando você pede para alguém fazer alguma coisa, nesse sentido, né, contábil, você expõe a tua vida para aquela pessoa, aquele profissional que está ali para dar a solução, buscar a melhor solução que você requer naquele momento. E assim, eu sempre tive muita responsabilidade com isso, porque uma das coisas que eu percebo é que alguns colegas, e tudo bem, cada um faz do jeito que quiser, eu faço do meu jeito, na expectativa de criar logo aquele vínculo comercial, vai ali, o que você quer? Você quer isso? Pá, toma, olha, meu preço é tanto e tal, e tchau. E aí, nesse momento, ele cria um problema absurdo para a pessoa que não tem o conhecimento, embarca naquilo que ela trouxe como uma necessidade. E ele foi lá e resolveu. E aí, o que eu faço? Por isso que eu falo assim, é uma questão de responsabilidade também.
eu atendo a tua demanda, te mostro qual a solução e, ao mesmo tempo, eu mostro, sim, os riscos. Olha, você vai fazer isso desse jeito. É uma necessidade derivada desse assunto. Agora, fazendo isso, você tem tudo isso aqui, ó, que você tem para poder administrar. O que você quer? As pessoas ficam assustadas. As pessoas ficam assustadas. E aí, eu vou trazer aqui rapidamente, porque senão a gente vai avançar no tempo, porque tem muita coisa, os assuntos são incríveis. O que eu tenho visto, né, nessa virada de ano? Tem muita gente me buscando para fazer uma declaração que no mercado ela é chamada de DECORE, Declaração de Comprovação de Renda. Ela foi instituída pelo CFC, Conselho Federal de Contabilidade, em 2000. Para quê? Para atender a quem? Mas, Ângela, mas já tem declaração de imposto de renda. Já tem a tal da declaração da MEI, que é quando a gente abre o CNPJ, tem que entregar também uma declaração. Que declaração é essa que você arrumou? A declaração de comprovação de renda é como se não é aquela declaração que você entrega para a Receita ou que você, por fato de ser uma pessoa física, que você tem que fazer o ajuste anual, né, de quem recebe até quase 29 mil reais, está isento de apresentar a declaração. Quem recebeu acima vai ter que fazer o ajuste com o leão. Vai ter que informar para ele, olha, querido, eu recebi, eu tenho uma restituição, quando é que você vai me pagar? Ou então, olha, eu recebi muito mais do que eu imaginava e eu ainda tenho conta para te pagar. E quanto mais a gente... Eu sempre falo essa frase, gente. E quanto mais você pagar imposto, mais você está ganhando. Então, perceba a contribuição que isso é na vida da gente. As pessoas acham que tem que burlar o imposto de renda. As pessoas acham que tem que esconder as coisas do imposto de renda. Você não está escondendo dele, não. Que ele, de alguma forma, ele vai arrumar um jeito de te pegar em algum momento. Você está escondendo de você. É uma visão errônea, né, Rô? Porque a pessoa diz assim, vou esconder aqui. Na verdade, o que a gente tem que fazer é ter mais. Pagar imposto significa que a gente está ganhando, né? Então, ok, durante muito tempo, eu dizia assim, eu não olho o meu contra-cheque, o bruto, eu só olho o líquido. Porque eu fico muito chateada com o que retendo o imposto de renda. Isso era a minha visão antiga, né? Sim, hoje sim. eu digo assim, e aí eu trago, né, uma das coisas que eu tenho até alertado muitas pessoas quando vêm falar. Como tudo na vida, né, em todos os segmentos da nossa vida, em todas as partezinhas do que é a nossa vida, tudo uma questão daquilo que você acredita. Que muitas das vezes a gente escuta aí o tempo todo, crenças limitantes, crenças limitantes, crenças limitantes. Ok, elas existem? Muitas. Nós criamos muitas. Gente, mas crença não é só limitante, ela também pode ser uma crença impulsionadora. E aí, para explicar um pouco melhor essas polaridades, já que a gente vive numa polaridade, a crença limitante, ela te mostra que, putz, não quero pagar imposto. É um absurdo o imposto que eu pago. A impulsionadora, ela fala, uau, esse mês eu paguei 10 mil de imposto de renda. Meu Deus, quanto que eu ganhei. Entendeu? Então, assim, tem um lado legal também da parte dos impostos. E a gente pode perceber isso, sabe? Porque tudo isso, na verdade, vem ao longo de uma programação de uma vida, que você vai ali ouvindo, você vai vendo os exemplos, você vai vivendo, você vai construindo tudo isso. E você pode desconstruir, você pode desprogramar, é como se fosse um computador mesmo. E aí as pessoas começaram a me pedir esse tal de decore. Então, deixa eu explicar em linhas gerais, né, um pouco para a turma que está vindo aqui e que vai ver esse vídeo depois, e eu acho que é legal ficar em informação. Essa decore, ela é uma declaração feita somente por contador habilitado e regular no Conselho Regional de Contabilidade.
Por quê? É um espaço dentro do conselho, dentro do site do conselho, que você vai lá fazer, vai criar, a partir das informações que o teu cliente trouxer, a vida financeira dele naquele ano. E por que que é criado ali? Porque quem não tem rendimentos que ultrapassem pessoa física a R$ 1.900, não tem um contra-cheque, não tem uma fonte de renda formal, como é que faz para comprovar a renda num banco quando for fazer o pedido de um cartão de crédito, quando for pedir uma linha de capital de giro, que é uma coisa que muitos estão querendo para isso, tem um pequeno negócio, passou muito tempo fechado e agora está querendo a injeção de grana vindo da rede bancária para poder alavancar o seu negócio e começar a pegar um fôlego novamente. E aí, essa Decore, ela atende a dois tipos. Pessoas físicas que têm rendimentos que não ultrapassem a R$ 1.900, que é o que até ali você está isento de imposto de renda, reter o imposto de renda, como a Beth falou, de ação direto na grana que a gente ganha, é na fonte, a gente nem vê esse dinheiro. A gente ganhou R$ 2.000, o Leão, automaticamente, a empresa, quem está te pagando, já vai fazer a retenção disso antes de te pagar. A gente não vê nem o leão. Não vê. O leão passa, ele é quase invisível. A gente só lembra dele lá no ano seguinte, que a gente vai arrumar toda essa fofoca e vai dar informação para ele de uma forma mais organizada. Isso. E essa declaração também atende o pessoal que tem a MEI, que são os microempreendedores individuais. Mas para que ele precisa dessa declaração se ele também tem a declaração lá da Receita Federal, que é a declaração anual da MEI? De novo, é onde a rede bancária sabe que vai buscar uma informação que tenha chancela, o carimbo de uma pessoa que é especializada naquilo dali, que é o contador. E por isso que ele tem que estar habilitado e disponível para poder colocar essa informação lá dentro do site do Conselho Regional de Contabilidade. E aí, o que o banco? Isso facilita a vida do banco na análise do empréstimo, da linha de crédito, do capital de giro, do cartão de crédito, seja lá o que você for buscar de linha de crédito com a rede bancária. E aí, as pessoas não entendem que os bancos falam assim, você me manda um decore de R$ 10.000 de renda mensal, e aí eu te libero tantos R$ 1.000 na sua conta rapidinho. Aí as pessoas vêm pedir. Aí a primeira pergunta, é para pessoa física ou para pessoa jurídica? Para pessoa jurídica. Eu falei, meu bem, se eu dou uma declaração para você, dizendo que você ganhou mais do que R$ 10.000 por mês, sendo MEI, a gente já acabou com o teu limite do MEI, que é R$ 6.500, R$ 6.750. R$ 6.500 ou R$ 6.750? Agora fugiu. R$ 81.000 por ano. Então, se eu falar que você ganha 10 mil por mês, são R$ 120.000 por ano. Você não pode mais ser MEI. Você tem que pedir um reenquadramento, deixando de ser microempresário individual para ser um microempresário. É? E aí as pessoas começam, né? Não, mas isso. E aí você tem que explicar para as pessoas para que elas não... Gente, por favor. Tem gente aí que vai falar, tô bem, eu cobro sei lá quantos reais e te dou uma decore. Primeiro, essa pessoa que é um contador, que essa declaração não sai se não for pela mão de um contador, essa pessoa está cometendo um crime, porque ela está dando informação que não existe. E as pessoas precisam perceber que o contador, ele não fabrica números, ele registra. É um fato, já ocorreu. Ele vai lá e conta a história. Por isso que é um contador. Ele conta depois que já aconteceu. Depois que já aconteceu, exatamente. E aí veio muito essa expressão, né, que as pessoas começam a não perceber. Eu falei, pessoal, percebe uma coisa. A gente, enquanto olhando para essa questão do leão, né, essa parte tributária, os impostos, a gente está sempre
olhando para o retrovisor da vida, porque a gente está falando hoje de um negócio que aconteceu no ano passado. Então, como seria se a gente começasse a ter essa maturidade em se financeirizar de forma muito simples, para que a gente comece a produzir hoje o que facilmente a gente vai conseguir mostrar daqui a pouquinho, quando a gente for começar a levar as informações. Então, assim, eu fiz questão de trazer essa questão da Decore, porque é um tema que essa semana tem muita gente me procurando e que sempre com as mesmas dúvidas, tá? E quando eu falo de muita gente mesmo, que eu não estou dando conta, graças a Deus, de atender essas pessoas. Não, que venham muito mais dessas. Mas assim, e aí eu comecei a perceber que é importante falar desse tema, para que as pessoas não fiquem só com a Rosângela no, sabe, um a um. Como seria se eu conseguisse levar isso a mais pessoas? Porque às vezes a dúvida de uma pessoa é a dúvida de muitas, e normalmente é assim, sabe? Então é legal ter esse lugar onde a gente reúne pessoas, onde as pessoas vão ver o vídeo depois, para que elas comecem a perceber as diferenças que existem entre uma coisa e outra. Outra coisa também que as pessoas às vezes não percebem, e geralmente vindo pela rede bancária. A rede bancária, ela te dá o dinheiro desde que você dê uma informação para ela. E ela não quer saber se essa informação é verdade ou não. O banco não tem esse compromisso com você. Ele tem um compromisso com ele, de ter um empréstimo que vai gerar juros, que vai ser receita, que vai gerar um cumprimento de meta para o gerente que está oferecendo esse dinheiro pelo banco. Entendeu? Então, assim... Sim. Quer ele vender, e o que ele lhe vende é um empréstimo. Exatamente. E aí, sabe, eu vou ouvir falar mais dessa questão do Decore, que eu acho que é um assunto que eu tenho, sabe, eu vou, sei lá, produzir um vídeo, vou entrar para falar especificamente disso, porque a gente, né, tem outras questões aqui. Então, assim, o que eu tenho percebido é exatamente isso. Por uma questão de educação financeira que a gente não tem, sabe? A gente, na vida da gente, quem não se especializa nas áreas financeiras, não tem acesso a essa informação. E como seria se a gente começasse a ter mais pessoas falando, sabe, de coisas que deixassem as pessoas numa clareza maior sobre essa questão das finanças, dos impostos, porque isso é importante, gente. Isso também é parte da nossa vida, sabe? Isso também é parte. E aí vem essa questão aí do imposto de renda, né? Que chega nessa época, tá todo mundo... Eu começo assim, eu já começo com os meus clientes de outros anos, eu falo, gente, olha, janeiro, hein? Janeiro. Vamos começar a reunir os documentos, vai botando numa pastinha, vai separando com calma para não ter atropelos. Fevereiro, olha pessoal, e aí como é que estão os documentos? Mês que vem a Receita está largando o programa aí para a gente baixar e já começar. Aí chega março. Geralmente, as declarações, as pessoas não procuram os contadores em março para fazer as declarações. Por quê? É óbvio, deixa tudo para cima da hora. E aí é que está a eficiência do negócio e a estratégia do negócio. Quanto antes você começa a separar os seus comprovantes, o dentista, o médico, o exame que pagou particular, o plano de saúde, o custo que tem com o curso de formação, enfim. Um detalhe, previdência privada. Tem muita gente que faz o pagamento de previdência privada e não usa isso para reduzir a sua base, que é o valor lá em cima, que tem aquele percentual que vai dizer quanto que você vai pagar. Se você tem algum plano de previdência, separa essa informação, porque na hora de fazer a declaração, ela também vai reduzir o teu imposto a pagar, se for o seu caso. Então, assim, tem uma série... Essa informação,
essa informação nem todo mundo tem. Não, não. Na hora que faz a previdência, muitas vezes não é informado. E se é, depois esquece. Ninguém fala. Quem não faz? Ninguém fala. Entendeu? Então, assim, por isso que é por uma questão mesmo de educação, é consciência, é honrar todo o tempo que você destinou a uma determinada atividade para criar aquele dinheiro que serve para fazer tantas coisas legais, serve para comer, serve para viajar, serve para comprar uma coisa legal que você está afim, serve para viver, gente. Então vamos começar a olhar para o dinheiro não como se fosse um peso. A energia do dinheiro, ela é maravilhosa. Quanto mais você tiver ali envolvido com tudo isso, melhor você lida com isso. E quando eu falo lidar com isso, é olhar para os seus pagamentos. O pessoal aqui do bairro onde eu moro, em Niterói, eles ficam meio, né, desconfiados. Toda vez que eu chego no Deixa só eu fazer aqui um adendozinho, Ró. Ô, Aninha, a questão é porque ela precisou tirar o som do Zoom. Então, vai lá para o Instagram. Ah, tá. Aí as pessoas só estão ouvindo bem no Instagram, tá? E aí as pessoas do bairro, sabe, ficam, já até me conhecem, porque toda vez que eu paro em algum lugar, seja qualquer que seja, numa sorveteria, e na hora que eu vou pagar, eu olho para a mocinha, para a pessoa que está no caixa, e falo olhando para ela, tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim multiplicado. Isso em todos os lugares por onde eu vou, e as pessoas já sabem. Quando eu começo a falar, tem gente que já está me acompanhando. Então, percebe a consciência financeira que eu, brincando com o meu dinheiro, me divertindo com o meu dinheiro, eu estou já deixando ali aquele registro naquela pessoa, para que essa pessoa possa olhar para o dinheiro dela também com felicidade, com alegria. Não é olhar para o imposto, ai meu Deus, o imposto de renda. Isso você traz para mim, é um ponto muito importante, né? Porque você é uma pessoa especialista em finanças, mas você também é uma pessoa especialista em expansão de consciência. Isso. Né? Então, assim, como você já tem essa consciência, você leva pelos dois lados, né? Você leva pelo lado técnico e leva pelo lado da consciência. Então, a gente expande duas vezes, né? Ganha conhecimento duas vezes. Sim. E ser atendida por uma pessoa que já tem esse traquejo, né? Essa experiência, né? Esse cuidado com o outro é muito diferente. Como você diz, chega lá e o cara diz, o que é que você quer? E faz o que você quer. A pessoa não tem a consciência ainda, né? Então, assim, ser atendido, né, por uma pessoa que já tem essa consciência, né, que sabe, né, como tratar o outro, faz toda a diferença. Sim. E eu vou trazer aqui porque a Fabi está aqui, ela gostou, né? Assim, para os terapeutas energéticos, o tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim multiplicado. As pessoas entendem isso como um mantra, né? As pessoas percebem isso como um mantra. Eu vou um pouco mais além. Na verdade, é um comando que eu dou o tempo todo para as minhas células, para que elas entendam isso e o meu cérebro, principalmente, comece a levar essa informação para todo o meu corpo. Entendeu? Porque tudo que você... e assim, tirando né, a questão energética, né, daqui, já que a gente está falando de dinheiro. Toda vez que você se coloca num propósito, que você coloca foco em alguma coisa que você deseja, você quer criar aquilo, você fez uma escolha e você vai ali. E aí tem uma moça também, uma semana, que ela falou assim, ai, eu achei interessante que você me falou, não é quando eu conseguir o dinheiro, eu vou até a hora que eu conseguir o dinheiro. Ou seja, eu não tenho dúvida que eu vou ter esse dinheiro. Então, assim, é como você lida com as coisas que fala, porque o que você fala tem que estar ressoando com isso daqui. Se você começa a falar, ai, eu tô sem dinheiro, ai, meu Deus, como é que vai ser? Ai, chegou mais um boleto, ai, um imposto de renda. Tipo assim, o que você tá falando tá indo aqui e o cérebro tá, tipo, sabe, causando um reboliço e mandando esse comando para todas as suas células. Como é que seu corpo vai vibrar? Na escassez, gente.
vai vibrar a escassez. Então, assim, toda vez que você começa a organizar os seus documentos para poder fazer lá, né, bonitinho, que a gente vive nessa realidade, a gente tem que prestar contas, por mais que concorde ou não concorde, se alinhe ou não alinhe, enfim, mas é uma realidade que a gente está aqui, a gente tem que cumprir. Da mesma forma que a gente gosta de ter dinheiro no bolso, mas se a gente não fizer as coisas legais, o dinheiro também não vai chegar legal. Ele pode vir por várias formas, né? Então, assim, vamos colocar um pouco mais de consciência nessa questão do ter o dinheiro, sabe? De estar vibrando ali para que o dinheiro seja parte da sua vida, não de uma forma que, não, só chega para pagar a conta, acabou. Não, vamos otimizar, vamos potencializar isso. E essa questão de você olhar para os impostos com mais carinho, com mais simpatia, isso faz um processo diferente acontecer com você também. E aí, a gente também, né, só porque a gente já está começando aí a se estender. Tem a declaração do imposto de renda, que já está vindo aí, a época, em março, a Receita Federal vai disponibilizar o programa para quem já sabe, já tem, né, intimidade com a questão e tal, vai lá e faz, porque é um serviço gratuito, você não precisa pagar ninguém para fazer, a não ser que você não queira fazer. E aí você não vai fazer, você não vai pagar pela declaração, você vai pagar pelo tempo de um profissional que você está contratando para fazer aquilo que você não está afim. E isso acontece com a MEI também. Um dia desses, né, ano passado, o meu irmão mais novo virou para mim, passou uma mensagem e falou: Maninha, você é contadora, me dá uma ajuda aqui. O contador está me cobrando, tem um contador aqui, meu amigo, que está me cobrando R$1.000 para abrir a minha MEI. Eu falei: você foge desse cara, que ele não é seu amigo, ele é tudo, menos seu amigo. Por quê? A MEI, o cadastro lá de microempresário individual, você tem isso disponível de graça, assim como é o programa da Receita Federal para poder entregar a sua declaração de imposto de renda. Se alguém está cobrando, não fala que é pela MEI, é pelo tempo do cara por fazer aquilo que você não está querendo fazer. E tudo bem. Mas falar que, não, que custa, para abrir uma MEI, ó, é uma empresa, é um CNPJ, custa R$1.000. Não, gente, isso não é uma verdade. E assim, vamos começar a perceber o que é verdade também na sua vida. Porque se você está a fim de entender, perceber e assumir que o contador está cobrando R$1.000 para abrir uma MEI, ok. Você pode acreditar naquilo que você quiser. Mas assim, na verdade ele não está cobrando pela MEI. A MEI é de graça. Assim como é o programa da Receita Federal para poder fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá? Então, são duas coisas diferentes. E aí tem a questão também, que eu acho que é bom pontuar, porque isso tem causado muita confusão. Eu postei essa semana aí a quantidade de microempreendedores individuais que foram criados em 2020 devido à pandemia. Todo mundo em casa, teve gente que foi demitido, teve gente que teve negócio que fechou, e as pessoas estão se reinventando. Muitas pessoas hoje têm me buscado também, não só para auxiliar nesse processo de abertura da MEI, que ela não sabe, não quer, não está afim de fazer, e me paga para fazer isso com facilidade, e eu faço, tá? Porque eu sei dos caminhos, faço rápido, fácil. E aí as pessoas acham que é só abrir a MEI. Abriu a MEI, você tem lá, lindo, você não é somente um CPF mais, você é um CPF e também é um CNPJ. Você tem 2 números que você pode usar para você tocar a sua vida, do jeito que você escolher. Sendo que, para a abertura de uma MEI, para você ser um microempresário individual, você tem um custo mensal, que é o quê? Um imposto, que está hoje em torno de R$60, né? Teve aí na virada do ano, teve um aumento de R$1, R$1 e pouquinho. Mas é para quê? São alguns impostos que as pessoas pagam nesse valor para ter direito ao auxílio doença, se
precisar, né, um benefício dentro do INSS, você está pagando ali ICMS, você tem um pequeno valor que fica ali dentro daqueles R$60 que todo mês você tem que pagar. E, além disso, todo ano, assim como a pessoa física que ultrapassar, ganhar mais do que 29 mil por ano, tem que fazer uma declaração para o número do CPF. Quem é MEI tem também o número do CNPJ. Também tem que entregar a declaração para falar para a Receita Federal quanto que você ganhou. E é mais ou menos por ali que eles vão começando a balizar quem é que está. Teve gente que está ultrapassando os 81 mil de limite anual. E aí como é que eles fazem? Filhinho, vai ali na Receita Estadual e faz o reenquadramento, porque você não é mais individual, não. Você já é um empresário com mais robusto. Você não é mais um micro. Entendeu? Então, assim, são essas informações que as pessoas, elas não têm, porque ninguém fala isso de forma clara. E aí as pessoas ficam assim, ai, Rô, mas você fala isso, você pode cobrar para falar essas coisas. Eu falei, sim, gente, eu cobro várias coisas que eu faço, tudo bem, mas existem coisas que, assim, é tão legal você compartilhar o teu conhecimento com alguém e tirar aquela pessoa da total escuridão com esse assunto, que é tão gratificante, que uma coisa que eu sei que vai acontecer. Hoje, amanhã, daqui a alguns dias, alguém vai me ligar, vai mandar um WhatsApp e falar assim, nossa, aquele negócio que eu ouvi naquele vídeo foi tão esclarecedor porque eu não fazia ideia de que era assim. Você sabe, vou lhe contar minha experiência para abrir a MEI. Estava eu em Portugal, estávamos criando um produto, eu em parceria com uma outra pessoa, ainda não estava na parceria com a Fabi, e aí entrei lá no site para fazer a MEI. É grátis, né? Tal, ok. Só que aí me cobrava uma taxa, né? Um valor. E aí, eu não sabia, eu paguei, né? R$250, uma coisa assim. E aí ele me dizia assim, você tem que pagar o seu boleto, né? Para que a gente dê entrada na sua MEI e tal. Eu paguei. Aí ele me dizia assim, você tem que dar a sua para a gente poder fazer, né, o processo. Gente, que coisa estranha. Mas assim, eu estava em Portugal, eu não tinha muito recurso, mandei e-mail e tal, mas termina que no e-mail você tem que dizer qual é a sua condição, né? E eu disse, minha condição é que eu não estou no Brasil, eu não posso resolver. E aí, resultado, não foi resolvido. Né? Eu fiquei sem a MEI, porque eu não estava aqui, eu não conseguia fazer por minha conta mesmo, porque eu estava, até lhe falei depois, aquela questão da minha senha do INSS, né? Porque como eu sou da prefeitura do município, eu dificilmente uso o INSS, então é uma senha que eu não acesso muito, eu já não me lembrava mais. Resumindo, o frigir dos ovos. Eu paguei um dinheiro que eu não usei por ignorância, né? Eu não sabia que a MEI era gratuita e que eu poderia ir lá e fazer por minha conta. Existe um site que ele se diz MEI, né? Não é. E aí você entra lá e você tem que pagar para eles fazerem a sua MEI. Aí você tem que dar senha e tal, para eles fazerem como se fosse você. Resultado, no frigir dos ovos eu contratei a Rô e ela abriu a minha MEI assim, ela e resolvi o seu problema. Resolvi tudo para você. Tudo, rapidinho assim, ó. Beleza, não me deu trabalho nenhum, não custou nenhuma fortuna. Porque uma outra coisa que a pessoa pensa é que pagar um contador para fazer o seu imposto de renda é muito caro. Eu vou lhe dizer que não é. A vida inteira eu fiz eu mesma a minha declaração. Eu tinha experiência com contabilidade, entendi um pouquinho, embora eu não estivesse na área privada, né? Mas, assim, eu era funcionária pública, só tinha uma fonte de renda, o que facilitava muito, né? Todo o meu recurso do leão era retido na fonte, então isso facilita muito uma declaração. Sim. Então, eu sempre fiz. Depois eu fui para Portugal, continuei fazendo a minha declaração, mas aí eu tive que colocar que eu tinha banco lá, né? E que eu estava trabalhando com 2 moedas. E aí eu contratei uma pessoa para fazer o meu imposto de renda.
E aí o que acontece? Eu descobri, gente, que não é caro a gente pagar para fazer o imposto de renda. Não, não. Não é caro. Agora a gente precisa realmente estar organizado durante o ano, né? Criar um arquivozinho para ir colocando tudo ali, porque o contador não faz milagre. E ele só registra os fatos, ele não pode colocar lá um valor se ele não tiver um documento comprovando aquilo. E quem vai passar para ele é você. Se você não se organizar durante o ano todo, tiver sua pastinha lá com toda a sua documentação, hoje então que tem os impostos, né? Que eles são retidos, a gente recebe tudo por e-mail, né? As notas fiscais. Tudo. Foi o que eu fiz. Eu criei uma pastinha, né, no meu e-mail, onde toda a nota fiscal eletrônica eu ponho lá. E aí, no final, eu já tenho lá tudo arquivado. Então, assim, são essas coisas que a gente vai se organizando. E quando chegar na hora, quando chegar em fevereiro, por favor, de preferência, né? Leva para o contador. E ele vai fazer o que é melhor para você, dentro da legalidade, né? Dentro do que é possível. Sim, e isso é interessante. E é interessante você trazer isso, porque teve uma cliente há 2 anos atrás que ela me procurou, porque o contador anterior faleceu e ela estava meio desesperada, sem saber, porque ela tinha um processo administrativo na Receita Federal referente a um valor que ela tinha pago indevido, porque a empresa, né, fez a retenção indevida, quando mudou lá a legislação para os bônus, né? Porque até a participação nos lucros, quem levasse a participação dos lucros até R$6.000 era isento. E aí, ela, no meio daquela confusão, a empresa que ela trabalhava, de uma forma equivocada, fez a retenção e esse dinheiro ficou em discussão. E isso era um valor de 2008, e eu gosto muito de trazer isso, porque eu já estava trabalhando com as terapias energéticas, e foi um grande exercício ir para a Receita Federal e fazer o exercício de fluir energia para o fiscal de impostos de renda, para que ele fosse contribuição para nós ali naquele processo. E, enfim, a gente foi parar no gabinete do chefe dele, com cafezinho e água gelada, que não acontece normalmente. E um valor na época, em 2008, que ela tinha, que era aproximadamente R$7.000, foi liberado integralmente para ela, com a correção, e ela recebeu mais de R$20.000. Agora, aí, em 2017, 18. Então, assim, essa pessoa está comigo até hoje. E confiou a imposto de renda da mãe, e trouxe o filho, e sabe por quê? Porque viu seriedade no trabalho. Que, ó, não é o ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro é muito bom. Eu amo ganhar dinheiro, porque eu adoro, fico logo pensando, isso daqui vai encaixar nessa viagem, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Eu adoro ganhar dinheiro. Agora, é com responsabilidade, não é enganando as pessoas, é facilitando a vida delas, que eu acho que é isso que é o propósito. Tem uma moça aqui que está perguntando, a Natir, eu fui inscrita no meu com um certo tempo, dei baixa, mas parece que ainda deveria voltar para pagar alguma coisa e não fui mais. A Natir, eu preciso entender exatamente o que é isso para ver se de alguma forma se eu posso ajudar você aí a contribuir. Mas assim, falando um pouco dessa questão aqui, o Instagram deve cair daqui a pouco, então eu vou ser rápida. Falando um pouco dessa questão do portal do empreendedor, que é o lugar onde você pode fazer o cadastro da sua MEI de graça, sem pagar nada a ninguém. É portaldoempreendedor.gov.br. Porque tem um outro, que é Portal do Empreendedor, também tem um outro nome que vai te cobrar para isso, tá? Agora, caso você não se sinta confortável de fazer sozinho, gente, eu estou aqui super disponível, e do mesmo jeito que eu resolvi ir para a Beth com facilidade a vida dela e deixei ela super feliz, porque no dia ela falou, você não tem noção de quanto que eu estou feliz com isso. Eu tô aqui, é isso, sabe? É facilitar a vida mesmo, tá? Agora, deixa eu ver aqui, Silvia Martins. É um investimento aqui, todo ano pagamos, porque é muito difícil para quem não entende. Porque assim, no caso da pessoa física, por exemplo, tem muita gente que não sabia, paga a previdência privada e está deixando de reduzir
o imposto, ou então, gente, pegar um valor maior de restituição. Não é só deixar de pagar, pode aumentar o valor da sua restituição, se você recebe a restituição, se você coloca lá o plano de previdência. E tem várias outras coisas, vários outros detalhes que são bem interessantes. Então não tenha medo do leão. Eu aprendi a como, né, a conversar com ele com uma forma muito fácil para que ele trabalhasse não querendo tirar o dinheiro, nem meu e nem dos meus clientes, mas como que eu posso utilizar isso para facilitar a vida de todo mundo, inclusive a minha. A Rô facilitou muito a minha vida, eu fiquei muito feliz. Tanto que na hora que ela me passou o valor, eu paguei na mesma hora. Ela disse, você já pagou? Eu digo, claro, eu estou tão feliz, porque eu resolvi tudo com tanta facilidade que, né, tinha que retribuir pelo menos na rapidez, para que para ela também fosse fácil receber, né? Exatamente. Porque é mão dupla, né, gente? Exatamente. É mão dupla. A gente recebe e a gente retribui. E aí recebe mais, né? O universo é tão lindo, maravilhoso, está pleno de coisas pra gente. A Silvia já falou aqui, se prepare que eu vou lhe usar. Ai, amor, pode me usar à vontade. Eu adoro fazer essas declarações e adoro quando vocês me pagam para facilitar a vida de vocês. Eu recebo, ó, o tempo todo. E Fabi, olha, e é o mantra, viu? Muito mais do que você brincar com essas coisas, com essa história do tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim, multiplicado, é uma forma de você colocar o seu corpo em comunhão com a sua verdade, com total diversão. Então, como seria se ao invés de você falar, tem que ir lá no mercado, tá um absurdo a comida, gente, vai lá, veja o que é possível dentro da sua realidade e na hora que for no caixa, ao invés de ficar lá pensando, ai meu Deus, e agora? Não, olha para a mocinha que estiver te atendendo, o rapazinho, com um sorriso e fala, tudo que eu compro, tudo que eu pago, volta para mim, multiplicado. Eu adorei, vou usar e abusar, vou ficar benzeira. Olha, Niterói inteira, por onde eu passo eu falo isso, o povo já me conhece. Pois, agora compra da internet, tudo que for, pagamento de cartão de crédito, tudo que você... Isso são outros temas que num outro momento, Beth, eu acho que seria legal a gente trazer aqui em outra ocasião. Pois podemos trazer, você está convidada a voltar para esclarecer mais a gente, porque hoje eu aprendi muita coisa e acredito que todos que estavam aqui, os que vão assistir depois também, foi muita contribuição para a gente aprender, principalmente agora, né? Que a gente já vai ter o imposto de renda no próximo mês, a declaração, né? Já começa. Então, é muito bom saber esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, gente. E o interessante é assim, eu criei esse perfil aí, que é um perfil específico para essas coisas de educação financeira, e ali eu vou cada hora trazer um assunto, cada hora, né, eu fiz um post essa semana falando aí do crescimento das MEIs no ano de 2020, gente, é muita gente empreendendo, é possível, é fácil, agora não cai em pegadinha, a gente escolhe a facilidade, mas começa a perguntar onde é que está a verdade dessa facilidade, começa a fazer as comparações, perguntem antes de fazer, não entendeu, não sabe como não tem problema, mas quer fazer sozinho, não tem problema. Faça, mas agora pergunta, porque evita a pegadinha que a Beth caiu lá no portal do empreendedor, outra coisa que não era o .gov. E aí fizeram com que ela pagasse um dinheiro achando que estava pagando para abrir a MEI, e não era, e não abriu, e acabou enrolando, entendeu tudo. E com isso também tem o pessoal da declaração do imposto de renda, que, sabe, é fácil baixar o programa, pegar, colocar, tá. Não tá afim, ok, sabe. Começa a ver as dicas que a gente tem aí para oferecer, essa parceria eu acho que é importante, porque vocês têm um público que já acompanha vocês com outras coisas, com outros assuntos, mas lembrem-se, educação financeira também é você. Lidar com facilidade com seu dinheiro também é você.
Então, é muito importante a gente cuidar da nossa energia, a gente buscar esse centro que está aqui, acreditar no que a gente é capaz. Tudo isso é você. Inclusive, essa questão com o leão. Eu acho que eu vi um leão. Também é você. Pois é, eu vou pedir esses últimos segundinhos que você, por favor, repita de novo o seu Instagram. É